Bom dia. Liga as câmeras, por favor. Bom dia. Bom dia. Ligar as câmeras. Tá, calma aí. Isso, Laís. Liga a câmera. Obrigada, só um minuto. Quem que não ligou a câmera ainda? Larissa. Pera aí. Deixa eu a Maria Elisa aqui. Presente, Kemily, Larissa, Marcela, Paulo, Vitor, Vitória. Maria Elisa, liga a câmera. Ô, Tati, enquanto os outros não chegam, eu já vou marcando com vocês, então, o simulado nosso, tá? Então, podem colocar aí, anotar, simulado de geografia, eu vou passar a data para vocês. Que dia que vamos simular de ciências? De geografia. Ô, professora, vai no celular. Essa sexta. Oi? O quê? Essa sexta. Sexta-feira. Guarda aí, por favor. Assista. Larissa, liga a câmera. Simulado. Não, eu tô trocando celular. Tá ok. Simulado de geografia dia... Deixa eu ver aqui. Dia 30. 30 de 6. É segunda-feira? Não. Dia 30 de Dia 30 não. Tô vendo meu calendário aqui. Não, é quarta. É quarta. Quarta, isso. Professora, porque vai ter simulado dos homens, é dia 29 da terça. Ah, então anotaram aí? Simulado de geografia, dia 30? Sim. Matéria que é Esse pra mês vocês agora. estudar. Eu já fiz o resumo, tá? Vou enviar para vocês. Inclusive, eu acho que eu até vou enviar para vocês copiarem um pouco hoje na segunda aula nossa, tá? Tá pronto. O que não der para vocês copiarem na segunda aula, se não der tempo, copiar em casa. Aí, para a próxima aula, eu quero que esteja prontinho para a gente fazer uma revisão. Quais são as páginas que vão cair? Ó, o simulado de vocês vai cair Deixa eu achar a unidade que vai cair. Peraí. Ela fala que não vai cair no mais cruzado lá, doutor. Vocês vai ser unidade... Professora, Módulo 3. nossa, tem dois, né? Módulo 3 inteiro? Módulo 3 inteiro. A formação Então, do na página, brasileiro. então, Da da página 3 a 3 29. até a 29? É. Isso. O módulo 4 não, né? É, página 3 e 29. É só você olhar lá na primeira página que tem na apostila, que fala no módulo e as páginas que tem. Já não passa um texto, mas é mais fácil. Ô, professora, o módulo 4 não, né? Fica perguntado. Achei que eu tinha travado. Mesmo, por exemplo. Tá mutado, professora. Não te ouvimos. É, tem umas páginas depois Então, da deu certo. 29. Agora vocês estão me ouvindo, né? Professora, tem que estudar o módulo qual que era a 3 dúvida? Professora, você vai liberar o Vinicius. Acabei de liberar. Luísa, Núbia e Vinícius. Então, Não, fica assim, senhora. gente. Vocês vão estudar para a prova o módulo 3, a formação do povo brasileiro, o módulo 3 inteiro. Eu já fiz um resumo, vou mandar para vocês. Na outra aula, a gente tem 2 aulas hoje. Vocês vão começar a copiar para mim. Não sei se vai dar tempo. Se não der, vocês copiam o restinho em casa, certo? Aí, o que tem? O resumo é igual eu faço mesmo. Peguei os pontos principais, mas aí vocês dão uma olhadinha na apostila também, tá? Na unidade, no módulo 3, certo? Ok? Professora, você vai liberar o Iago também. Entenderam, então, qual que é a matéria que é para estudar?
Só o módulo 3, tá? O módulo 3 inteiro. Porque aí o módulo 4 eu vou cobrar em prova. Então vai ficar assim: o módulo 3 no simulado e o módulo 4 na prova. Na prova, então, só vai ser o módulo 4? A prova só o módulo 4, o simulado o módulo 3. Porque eu achei que essa matéria de vocês está muito grande, está muito extensa, né, para cobrar as 2 unidades na prova. Então, quem que não tinha chegado ainda na hora que eu marquei a prova? Núbia, Vinícius, Iago, prova não simulado. Simulado ficou marcado, então, para o dia 30/6. Anotem aí, quem não anotou. Iago, Núbia, simulado de geografia, dia 30/6. Estudar o módulo 3, a formação do povo brasileiro. É para qual dia? Dia 30/6. Sério, o módulo 3 é sobre os indígenas? Isso, a gente vai falar sobre os indígenas. Módulo 3. Então, o simulado vai ser sobre os índios e a prova vai ser sobre os Afrodescendentes? A senhora está mutada. Deu certo agora? Agora O que está acontecendo? Hoje que está acontecendo isso? Agora vocês estão me ouvindo. Tá. Pronto, alguma dúvida sobre o simulado? Não. Não. Não? Então, vamos prosseguir. Alguém mandou pergunta. O módulo é para estudar o módulo 3, sim, para o simulado. Isso mesmo. Acabaram de me perguntar. Professor, copiar já? Oi? Passa para a gente copiar já. Não, na outra aula. Agora a gente vai dar uma adiantadinha aqui, que eu estou achando que a gente está meio atrasado para terminar o módulo 4. Onde que nós paramos? Página 41. 41. A gente estava falando sobre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Do cálculo. Alguém conseguiu ver a taxa de natalidade de Bom Repouso e a de mortalidade? Não? Não. Eu não fiz, não. Eu Dia 31? também, porque eu acho que o ano passado não foi feito essa contagem. Página 41, Larissa. 41. Página 41. Não, tá. Você quer que eu simular na dia 31? É dia 30. Gente, então vamos lá. O que é taxa de natalidade mesmo? Nascença. É o tanto de Data pessoas de que nascimento. morrem na... Isso, quantas crianças nasceram, certinho. E a taxa de mortalidade? Não, As é pessoas que morrem. Quantas pessoas morrem? Essa conta é feita em um ano, tá? Quantas pessoas nasceram em um ano, quantas pessoas morreram em um ano. E o que é população absoluta? Tantas pessoas que tem? Quantidade Lugar? total de pessoas que têm em um determinado lugar. Isso mesmo. Qual que é o objetivo do censo demográfico? Tem um controle populacional? Isso, fazer uma pesquisa para ter um controle sobre a população. Isso mesmo, certinho. Além do censo demográfico, tem uma outra pesquisa que tem um outro nome que fala sobre a quantidade das pessoas. É quase igual ao censo. Alguém lembra o nome? Eu passei para vocês na última aula? Peraí, eu fiz isso aí, recenseamento. Isso, Eu recenseamento. fiz esse negócio na série. Certinho, isso mesmo. Além do censo demográfico, tem o recenseamento, que é quase a mesma coisa do censo, tá? Trabalha também com questionários sobre dados da população. Então, até aqui tá ok. Agora a gente vai continuar a página 31. Vamos falar do crescimento natural. Lê para mim lá, Vinícius, do crescimento natural da população. A gente fez as A e a B, as questões da página 41. Não. Eu não passei para vocês fazerem. Que jeito? Onde é para me ler? Pode ler o crescimento natural da população, lá na página 41. Ah, tá. O crescimento acelerado, isso aqui? Natural. Quem achou, pode ler para mim. O Vinícius não achou ainda. Posso ler? Pode. Crescimento natural. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. O crescimento natural também pode ser chamado de crescimento vegetativo.
Esse crescimento natural pode ser chamado de crescimento vegetativo. Então, pode aparecer em vestibular, em prova de concurso. Crescimento natural ou vegetativo é a mesma coisa, tá? Então, como que a gente vai fazer o cálculo do crescimento natural ou vegetativo da população? É calculado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, vai pegar a população total de um determinado lugar, vai tirar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O resultado final é o crescimento vegetativo ou natural que aquele lugar teve durante aquele ano. Tá? Agora, vocês podem responder para minhas questões. A e B. A e B mesmo, tem? Da página 41. Mortalidade é quando as pessoas morrem, não é? Isso, quando as pessoas morrem. Natalidade. Oi, Victor. Quem perguntou? Eu perguntei o que é natalidade. Natalidade? E quantas pessoas nasceram em um determinado lugar. Natalidade, nascimento e mortalidade é óbitos, morte. Eu fiz, só que eu não sei se tá certo. Tá. Não tem problema, se estiver errado, depois a gente corrige. São duas perguntinhas meio complicadinhas. Também. Confuso pra gente fazer. Quem mais terminou? Eu. Tá. Eu Vamos guardar os outros, então. Quem for terminar? Eu também. Terminou, Luísa? Terminei, professor. Tô terminando. Ok. Paulo, terminou? Não ainda? Eu acabei. Acabei. Certo. Então, vamos lá fazer a correção. Letra A. O que acontece quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade? O que acontece quando nasce mais crianças do que morre pessoas? Eu coloquei. Eu coloquei que a população cresce mais rápido, dando superpopulação. Eu coloquei um aumento na população. Porque Vai crescer a população mais rápido. Tem mais? Ardelisa, como você colocou? um aumento na população. Emily? Se houve mais nascimentos em determinado lugar, dando aumento na população. Aumento na população. Certo. Todos vocês fizeram certo. Então, quando acontece isso, a taxa de natalidade ela é maior que a taxa de mortalidade, quer dizer que aquele lugar ele teve um crescimento positivo, tá? Quer dizer que o investimento da saúde naquele lugar foi bom, porque investiu em saúde, né? As pessoas não morreram tanto, então foi um crescimento positivo. Ao contrário da letra B. Como que vocês colocaram na letra B? Quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade? Uma diminuição da população. Diminuição da população. A população diminui. Ok, vai diminuir em vez de aumentar. Professor, eu acho que não é muito positivo, não, a população crescer. Não ouvi, fala de novo. Eu disse que eu acho que não é positivo. Por quê? Porque senão não vai ter mais vaga para trabalhar, É sabe? tão E positivo, também né? não vai ter o espaço para
Só que aí teria que ter um controle populacional, né? Positivo nessa questão de saúde. Quer dizer que a saúde está bem nesse lugar, né? As pessoas não estão morrendo de doença. Nessa questão é positiva. Agora, no descontrole populacional, realmente, né? Se tiver um descontrole populacional, aí não vai ser positivo. Pensando assim, você está certo. E na letra B, o que vocês colocaram? Quem falou para mim já? Vitória? Quem mais? Uma diminuição da população. Ok. População. Se a gente for pegar o raciocínio lá da letra A, que eu disse para vocês que na questão de saúde teve um investimento, né? Teve um resultado positivo. Aí na letra B, na questão da saúde, teve um resultado negativo, né? Que as pessoas morreram mais. Então, está faltando médico, né? Está faltando medicamento, está faltando vacina. Se a gente for pensar por esse lado. Se a gente for pensar no lado positivo, como o Iago falou, está diminuindo a população. Então, vai ter um controle maior da parte dos administradores do município, do estado, do país, né? Então, tem os dois lados. Tem um resultado positivo e um negativo nas duas questões. Vocês não concordam comigo? Todos fizeram? Podemos continuar? Sim? Eu não deixei tarefa para casa, deixei? Sim. Não. Não. Então vamos continuar. Maria Elisa, pode ir? Não. Pode na 42. Em todo o mundo, a taxa de mortalidade passou a declinar, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. E isso se deve especialmente ao desenvolvimento de pesquisas na área de saúde e saneamento básico, que impulsionaram a disseminação de antibióticos e vacinas e a ampliação das redes de água e esgoto. Então, No nessa Brasil, parte que a Maria Elisa leu para a gente aqui, está falando os motivos que a taxa de mortalidade caiu. Quais foram os motivos, né, que as pessoas passaram a viver mais, né? A taxa de mortalidade saúde e saneamento básico. Isso, porque antigamente, gente, as pessoas viviam muito pouco, até os 45 anos de idade no máximo era a expectativa de vida, principalmente do brasileiro. Chegava nos 45 anos, já morria, porque tinha muita doença e não tinha medicamento, não tinha médico, não tinha acesso, né? Era muito difícil o acesso ao médico, ao medicamento. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, começam a investir mais na saúde, na medicina, no saneamento básico. Então, aí ajudou muito, né, a expectativa de vida a aumentar. Pode continuar, Maria. Como será que foi no Brasil a medicina? No Brasil, a medicina e a rede de assistência médica tiveram uma importante expansão a partir de 1950, o que fez com que as taxas de mortalidade caíssem rapidamente. As taxas de natalidade, no entanto, permaneciam altas, e foi essa combinação que provocou um rápido crescimento da população. Então, a gente já viu isso anteriormente, né? Os motivos que colaboraram para o crescimento da população brasileira foi o investimento na medicina, saneamento básico. Que mais que nós vimos? Foram 3, né? Quesitos que nós vimos lá na questão anterior. Lembram? Na aula passada? E a educação. Isso, investimento na educação também, né? Aí colaborou para o crescimento rápido e acelerado da população brasileira. Tudo bem, crescimento, cresceu a população brasileira, a expectativa de vida aumentou, as pessoas começaram a ter uma vida mais saudável, mas, né, houve um descontrole populacional, não é? Que aí começou a aumentar muito rápido a população. E o governo, ele não consegue dar assistência para todo mundo, porque a população aumentou rápido demais. Não é mesmo? Então, tem que ter mais programas governamentais para controlar essa população brasileira, que é uma das maiores do mundo, né? A gente tem 5º lugar. Continuando, vamos ver o gráfico. Quinto lugar não é de espaço territorial? E é espaço territorial, verdade. Como que tá? Mas não deixa, o Brasil não deixa de ser uma população grande, né? Lembra que eu falei para vocês que alguns países controlam a taxa de nascimento das pessoas, das crianças, o número de pessoas que nascem, para o governo ter um controle sobre a população. É tipo a China, eu acho que só pode ter um filho só e não pode ter irmãos. Mas depois passaram... Pode ter uma quantidade de filhos que o presidente ele fala lá. Se tiver mais, o casal paga multa. Não pode ter. Mas depois começaram a pagar para o casal ter filho, né? Porque diminuiu os filhos.
Então, esses países aí, o governo ele tem um controle sobre a população. Aí, por isso que são países ricos, né? O governo tem um controle total. Agora, o Brasil, o governo não tem, né, um controle sobre a população. Vamos ver o gráfico sobre o crescimento natural da população brasileira, como que ficou de 1900 até 2020. O que vocês acharam, de acordo com o gráfico? O que está acontecendo ali? Como que está a taxa de natalidade, que é a verdinha? Diminuiu. Pensando bem, eu acho que antigamente eles tinham mais filhos do que hoje em dia, né? Tinha uns 10 filhos. Tinha muito mais filhos. Então, tipo, tinha, sei lá, 14 filhos. Antigamente a média era de 6 filhos, atualmente acho que é de 2. Muito filhos. Era muito filho, velho. Eu vi um cara lá que tinha por volta de 20 e poucos filhos lá. Eu não posso falar nada, professor, porque a tia da minha mãe teve 18 filhos criando uma menina. Tudo isso? Tanto, né? Ainda não veio. Controle, né? Minha avó tinha 4, ela teve 4 filhos lá, então minha avó deve ter uns 8 irmãs, sabe? Gente, então olhando de novo no crescimento natural da população brasileira, vamos ver a taxa de mortalidade agora. Como que era em 1900 e como que está agora em 2020? Estava em 2020, né, ano passado? O vermelhinho, o que vocês entenderam aí? A mortalidade diminuiu e a natalidade diminuiu, né? A taxa de mortalidade, o número de crianças nascidas mortas diminuíram. Antes, muitas crianças nasciam mortas porque as mulheres não tinham acompanhamento médico, não faziam pré-natal, né? Não tinham os médicos especializados, né? Em pré-natal. Era muito dificultoso para as mulheres irem. Então, muitas crianças nasciam mortas por isso. Hoje não. Hoje tem todo um programa que as mulheres têm que fazer pré-natal. Aí já vê certinho como que a criança está. Aí tem todo um controle nessa parte. Sendo assim, como que ficou o crescimento natural aqui no Brasil? 10,9%. Então, teve um crescimento natural significativo, se a gente for pensar nos investimentos na questão da saúde, né? Que melhorou muito, se a gente for ver lá no passado, pegar os dados lá do passado e comparar com os dados de hoje, a questão da saúde no Brasil melhorou muito. Não melhorou 100%, né? A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, mas melhorou muito sim. A gente não pode falar que não melhorou, porque melhorou sim. E também na questão do saneamento básico, né? Que antes, nem todas as casas tinham água encanada, tinha doença, muita doença por conta disso, né? As pessoas não tinham banheiro em casa, era fossa. Então, tinha toda uma dificuldade antigamente, que hoje está bem mais evoluído, bem mais fácil, né, para as pessoas que vivem hoje, atualmente. Agora a gente vai ver as taxas de natalidades, como que eram nas últimas décadas, como que vem ficando, né, como que vem melhorando até os dias atuais. Lê para mim, Vitória. Percebe-se que nas últimas décadas as taxas de natalidade também estão diminuindo, e esse processo está relacionado à mudança no modo de viver da população brasileira. O desenvolvimento urbano industrial, principalmente após a década de 1970, contribuiu para o aumento da população que vive nas cidades e gerou importantes transformações sociais. Uma delas foi o aumento do nível de escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho. Diante de uma nova realidade, muitas mulheres passam a programar o adiantamento da gravidez graças à maior difusão de métodos contraceptivos. A queda na taxa de natalidade se justifica nesse novo modo de vida da mulher e também no alto custo de vida das cidades com alimentação, saúde, educação e transportes. Essa dinâmica que acabamos de acompanhar resultou na redução de número médio de filhos por mulheres nas últimas décadas. É o que a gente estava falando, né? O Vinícius começou a falar para a gente, o Vinícius mesmo, né? Antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? As famílias eram enormes, 15, 18, 20 filhos. Hoje em dia, as mulheres já têm um controle sobre a gravidez, né? Já sabe a quantidade de filhos que elas querem ter, já tem um planejamento sobre os filhos. Antigamente não tinha esse planejamento.
Então, hoje está mais controlado essa questão. Por quê que as mulheres elas planejam os filhos hoje? Porque hoje em dia as mulheres trabalham fora, né? Não tem tempo, então tem que planejar quando pode engravidar. Sendo assim, a gente pode dizer que hoje em dia está mais controlado essa questão, né, das famílias menores da população brasileira. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Núbia. A Núbia está aí? O que é taxa de natalidade? Quantas pessoas nasceram no ano? Certo, ótimo. Então, o que mais que vocês entenderam aqui dessa parte? Por que hoje em dia tem um controle sobre a quantidade de filhos? As famílias são menores. Porque as mulheres elas trabalham e não têm tempo para cuidar dos filhos. Isso mesmo. Então é planejado, né? As gravidezes são planejadas. Antigamente não eram planejadas. Então as famílias eram muito grandes por conta disso, não tinham planejamento. Aí a gente tem aqui a taxa de fecundidade. Fecundidade, gente, é a quantidade de mulheres, né, que engravidaram, número de filhos, médio de filhos. A gente tem aqui de 1940 até 2010. O que aconteceu? A taxa de fecundidade caiu muito, né? O número de gravidez diminuiu. Vamos ver a taxa de fecundidade lá na página 43. Vinícius, lê para mim. A taxa estado ou município num determinado ano. A análise da taxa de fecundidade Pronto? Já voltou. Caiu, mas já voltou aqui, tá? Vinícius, eu não consegui ver você lendo. Você começa de volta, por favor? Certo. A taxa de fecundidade é definida como o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher até o final do seu período reprodutivo, 15 a 49 anos. Ela é calculada com base na população residente de um país, estado ou município, num determinado ano. A análise da taxa de fecundidade permite avaliar as tendências da dinâmica populacional e verificar o seu comportamento, contribuindo, assim, para os processos de planejamento, gestão e avaliação das políticas públicas nas áreas de saúde, educação, previdência social, entre outras aplicações. Tá, então o que é a taxa de fecundidade? É o número de filhos nascidos vivos no período reprodutivo de uma mulher de 15 a 49 anos, tá? Então, se eu perguntar para vocês em prova o que é a taxa de fecundidade, essa é a resposta, certo? Marcelo, o que é a taxa de fecundidade mesmo? Acabei de falar? Oi, não consegui ouvir. O que é a taxa de fecundidade? Qual é a resposta? Do quê? Marcelo, prestar mais atenção. Tô travando muito, internet ruim, porque eu não tô na minha casa. Marisa, responde para mim, taxa de fecundidade? É das pessoas de 14 a 15 anos, não é? Não. Vitória? É o quanto de filhos uma mulher pode ter. Tem, no caso. O número de filhos que uma mulher pode ter entre quais idades, Iago? 15 a 45, eu acho. 49. Isso, 15 a 49. É isso. Aí, agora sim, ficou completa. Então, taxa de fecundidade, Vitória? É o tanto de filhos que uma mulher pode ter ou já ter. Entre quais anos? 15 e 49 anos. Certinho. Então, essa é a resposta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntinhas para ver se vocês... Ô, professora, Parte? Oi. entre 15 e 49 é a taxa de idade quantas pessoas pode ter, quantos filhos pode ter, não é? Isso. Uhum. Exato. Então, vamos lá. Vinícius, o que é um censo?
para calcular a quantidade de pessoas, fazer uma pesquisa sobre o aumento populacional, taxa de mortalidade, etc. Pega tudo, né? Certinho, isso mesmo. Iago, para você agora. População Oi. absoluta. População absoluta. O que é uma população absoluta? Ou a população no total, assim? Isso mesmo, a população total de um determinado lugar é a população absoluta. Maria Elisa, taxa de natalidade. É quando as pessoas nascem por ano. Certo. Victor, taxa de mortalidade. Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas morrem? Isso mesmo. Deixa eu ver mais. Taxa de fecundidade. Núbia. É para explicar o que é a taxa? Como que é definida a taxa de fecundidade? Quantos filhos nasceram no período? Qual o período? Quantos filhos uma mulher pode ter? De qual período em qual período? Quem sabe a resposta completa, certinha desse aí? Taxa de fecundidade. É a quantidade de filhos nascidos no ano e pode ser acontecido de 15 a 49 anos. Eu ia falar isso, que raiva. Certinho, isso mesmo, essa é a resposta correta. Então, até aqui, eu acho que vocês pegaram, né? Até aqui, eu acho que vocês pegaram direitinho. O que colaborou com o crescimento da população brasileira? Quais fatores colaboraram? O desenvolvimento da saúde, Medicina, saneamento e educação. Certinho, isso mesmo. Motivos que fizeram com que a taxa de fecundidade caísse. Que às vezes tem que Agora as trabalhar, mulheres estão trabalham, planejando mais As futuros mulheres e elas trabalham não têm mais e tempo não para dar filhos, conseguem não ter cuidar mais dos seus filhos. filhos. Certo, isso mesmo, Vinícius tinha respondido antes, e vocês responderam aí quase a mesma coisa todo mundo, certinho, isso mesmo. Para quem não fez pergunta ainda. Luísa, além do censo, tem um outro nome, né, que é utilizado para fazer a pesquisa sobre a população brasileira. Qual é o nome? demográfico? Quem sabe o nome? Nome? Além do Recenseamento. 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 Então, além do censo, nós temos o recenseamento também. Vamos continuar, então, agora. Até aqui, eu acho que vocês pegaram bem. Eu achei que vocês estavam meio confusos aí, com essa matéria meio confusa, né? Mas eu achei que vocês estão indo bem. Pegaram muito bem, viu? Parabéns. Vamos ver a população relativa agora. Iago, liga a câmera e pode começar a ler para mim, por favor. Emily, ligar a câmera também. Qual... População relativa. Ah, tá. População relativa. Apesar de grande população absoluta, o Brasil não aparece entre os países do mundo com grande população relativa. Muito pelo contrário, a sua densidade demográfica é baixa. Mas o que vem a ser população relativa ou densidade demográfica? A população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Ela é calculada dividindo-se o número total de habitantes, população absoluta, área do lugar. Densidade demográfica. População absoluta é dividida por área, superfície. Ao fazer o cálculo de densidade demográfica do Brasil, teremos a seguinte expressão. Densidade demográfica, 205 milhões de habitantes, dividido por 8.514.215,3 quilômetros quadrados. Dá o total de 24. O que é esse HLB mesmo? Habitantes. 24? Habitantes. Ah, tá. Habitantes, quilômetros quadrados. Assim, para cada quilômetro quadrado no Brasil, temos 24 habitantes. Essa é a média de habitantes por quilômetro quadrado. É preciso observar, no entanto, que a população não está assim distribuída, ou seja, em alguns lugares a densidade demográfica é superior a esse número, enquanto em outros é bem menor. Certo. Gente, então, para a gente fazer o cálculo da densidade demográfica, a gente vai pegar a população total daquele lugar. Vamos fazer o cálculo? E dividir pela área.
Qual que foi a população total de Bom Repouso que nós tivemos mesmo na última aula que eu passei para vocês? 10.457. 10.457. Manda no chat. 10.457 dividido pela área da cidade de Bom Repouso. 2.000 quê? 10 Era manda no chat. 1.537. 500. É 10.457. 10.537. 457. 457 que a gente tem pesquisa da última pesquisa do IBGE. 10.457. Ô, Bom Repouso é pequeno, hein? Só 10.000? Só 10.000. É 500, hein? Só 10.000. Só 10.000. Ué, tem cidade que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes. Ah, mas... A gente Das 100 pessoas já é eu achava que bastante. no mínimo tinha, sabe? Então só 10.000, Mano, eu já fui em cidade que, sabe, 100 milhões. Ok. Vitor, liga a câmera. Vamos voltar para a aula? A gente vai dividir por 229 quilômetros quadrados, que é a área de Bom Repouso. Então, faz para mim 10.457 dividido por 229. Para quantos? 10.457 dividido por 229, que é a área... Aqui 229? Isso. 45,663,7555. Tá, pega esse 45. Ah, tudo é calculadora fazendo na mão, sacanagem. A densidade... Fazendo na mão é impossível, né? Quantas pessoas têm vivendo por quilômetros quadrados aqui em Bom Repouso? Então, Vinícius? 45. 45 45. pessoas, tá? Então, esse é o cálculo sobre a densidade demográfica de um determinado lugar. Vocês querem fazer de novo? Eu acho que ficou uma dúvida aí, não ficou? Como que nós fizemos esse cálculo? Nós pegamos a população total de Bom Repouso e dividimos Dividido para a área. pela área, né? Por quilômetros quadrados, pela área de Bom Repouso. O que deu 45 habitantes por quilômetro quadrado. Então, cada quilômetro quadrado teria 45 habitantes, de acordo com essa conta que nós fizemos. Todos entenderam como faz essa continha, se eu colocar na prova? Victor, entendeu? Ninguém tem dúvida de como se faz o cálculo da densidade demográfica? Eu entendi. Tiago? Tiago saiu? Saiu ainda ou saiu? Professora. Oi? O Iago caiu. Saiu? Quilômetros quadrados, isso mesmo. Cada quilômetro quadrado aqui de Bom Repouso teria 45 habitantes, de acordo com essa conta que nós fizemos. Tá. Emily, entendeu? Entendeu? Então, entenderam? Vamos virar para a página 44? Professora, eu acho que não vai dar tempo, porque falta mais de 1 minuto para fechar. O que nós falta menos de 1 minuto, professora. 44? Lembra no enunciado lá em